Olá, turmas! Voltamos então para nossa revisão da aula 1.2. Queridos, espero que vocês estejam aí atentos às nossas aulas, acompanhando, fazendo anotações, escrevendo. Se tiver alguma dúvida aí, manda para nós lá um recadinho no grupo. Meu bem-vindo também para o professor presencial. A gente esquece muitas vezes que o professor está lá na sala junto com os alunos, né, auxiliando, ali mediando os conhecimentos. Então, professor, seja bem-vindo também no componente de arte. Vamos lá, então, dar início à nossa revisão, aula 1.2. E vamos falar, então, das concepções de arte, ali, nos vários períodos, desde a pré-história, falamos até o período medieval. Então, concepções de artes, parte 1. Falamos da arte do período pré-histórico, sobre a arte rupestre, e falamos lá dos desenhos, né, pinturas feitas em cavernas, né, desenhos rupestres foram feitos por pessoas que não tinham concepção de arte, não tinham objetivo, porém elas eram feitas para ilustrar ali o seu cotidiano, o seu modo de vida, certo? E já iniciamos também sobre o período antigo, que é a arte egípcia, né, que é uma arte dedicada à vida após a morte. Então, o estilo egípcio, havia leis rigorosas, principalmente a forma, né, de representar ali o corpo humano, sempre na frontalidade, que é a lei da frontalidade, né? O rosto está sempre de perfil. As estátuas eram sentadas com as mãos no joelho. Também os homens eram pintados com a pele mais escura do que as mulheres. A aparência dos deuses egípcios eram sempre representada por cabeça de animais, como chacal ou falcão. E já partimos, então, para a arte grega, né? Que era a busca pelo belo. Havia, então, o desenvolvimento da simetria, da técnica simétrica, que é ter o corpo humano bem definido, né? Com partes iguais, assim como é naturalmente, né? O corpo humano é perfeito, né? O comprimento das pernas, dos braços, a metade do corpo, né? É todo simétrico. Então, eles sempre desenvolviam as esculturas, por exemplo, na perfeição humana mesmo, né? Que é o corpo humano. Obras realizadas a partir de modelos vivos, utilizavam tanto o tema religioso, doméstico ou funerário. E a valorização focava, então, o valor nos seres humanos, até porque os gregos havia muitos filósofos, então eles faziam muitas reflexões sobre a vida, sobre as pessoas, né, sobre as questões sociais, então valorizavam o ser humano. Também abordamos sobre a arte romana, desenvolvida pelos romanos. Nesse período, os romanos desenvolviam muitas guerras, né? Eles sempre invadiam outros povos, e lá eles absorviam o que? A cultura do povo, né? Somente os gregos e etruscos, né? Por isso que a arte grega, a arte romana tinha com base na cultura grega e etruscos, porque eles usavam, por exemplo, os arcos, que são essas formas arredondadas aí, portas e janelas, técnica dos etruscos. Era um mestre também do mosaico, né, para decorar então os edifícios. Era uma civilização que desenvolviam muito a cidade, né? Havia muitos prédios públicos, estradas, então a arte era para ornamentar esses espaços. E a arte medieval também rompeu com o estilo ou tradição greco-romana, substituíram então pela tradição cristã. A maioria dos temas das obras de arte, tanto das pinturas, os mosaicos, os painéis, os afrescos, como as construções arquitetônicas dos templos, das igrejas, eram com a temática cristã, porque é um período em que a igreja dominava, mais dominou, né, a sociedade. Então, as artes passaram a ter um enfoque religioso. Muito bem, vamos então para a atividade de sala. Vamos então fazer a correção das atividades que eu tenho para vocês hoje. Vamos lá.
Muito bem, queridos, vamos corrigir as atividades, algumas propostas para vocês estarem revisando o conteúdo, porém vocês podem substituir essas atividades por uma atividade prática. Deixei lá um desenho livre, a professora aí vai estar desenvolvendo com vocês, ou uma ou outra, vai depender da mediação do professor presencial, tudo bem? Então vamos para a tela. Caso vocês queiram fazer esse desenho livre na sala de aula e depois compartilhar, ou outros pode ser que vão escolher fazer só atividade escrita, né? Tem pessoas estudantes que gostam mais de fazer atividade já pronta, não quer, muitas vezes, criar algo, né? Então, fico para a escolha de vocês. Questão 1. A arte amplia o conhecimento do sujeito, de si, ao outro e ao mundo. Possui um caráter estético e está intimamente relacionado com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, etc., né? Todas essas linguagens contribuem, então, para o conhecimento dos sujeitos. No que se refere à função da arte? Então, vocês vão analisar essas acessões que está correta em relação à função da arte. A arte permite observar o mundo por meio de um único olhar? Será que é só um único olhar? Por meio da arte é possível o olhar crítico sobre a realidade? Podemos dizer que sim. É possível desenvolver análise crítica política, estética, ética, estética e a fruição? Sim. Permite analisar o valor estético somente de cada época? Então, vamos à resposta. Essa palavra somente sempre exclui, né? Então, está correto 2 e 3. 2 e 3. Muito bem, parabéns para quem acertou. Questão 1, letra D, 2 e 3. Questão 2. No que se refere à arte rupestre, analise as asserções, né, que são essas. Nós temos aqui 3 asserções, 4 asserções, está na outra página. Então, vocês vão marcar a que é correta em relação a quê, professora? Arte rupestre. Vamos lá. É o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a Idade Média? Será que foi durante a Idade Média ou pré-história, né? Período pré-histórico? Essa produção artística surgiu ainda durante o período paleolítico? A arte feita em torno de 30 mil anos atrás e continuou a ser praticada durante o período subsequente, o Neolítico? Sim, né? Podemos dizer que sim, está correto. 4. A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de cavernas, também em outras manifestações, como, por exemplo, esculturas, cerâmicas, em períodos mais recentes. Então, podemos dizer que 2, 3 e 4 está correto. Só um que não. Por que um não está correto? Porque ela coloca que foi feita durante a Idade Antiga. Não, desde o período pré-histórico. Então, correto. Questão 2, letra E. 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos para a próxima pergunta. Questão 3. A arte egípcia é uma das expressões artísticas mais apreciadas até os dias atuais? É considerada toda expressão artística feita no Egito Antigo, seja na pintura, nas esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e outras formas? Sobre a arte egípcia, está correto. Então, estudante, essa questão ela traz mais informações aí, não é verdade? Falando que é uma arte muito expressiva, uma arte muito importante, né, o período egípcio, isso é verdade, certo? Porque eles desenvolveram várias, podemos dizer, ciências, como a matemática, na construção das pirâmides, né, nas esculturas. Eles não dominavam algumas técnicas, como, por exemplo, o rosto de frente. Era sempre feito o quê? De perfil. Então, a gente só via um olho e nariz e o corpo, né, os ombros para frente, assim como eu estou, tortinha aqui, ó. Então, estudante, né, foi um período muito importante da sociedade, no qual eles desenvolveram várias formas, né, de transmitir informação
por meio dos símbolos, da escrita, da pintura e muitos outros artefatos. Eles produziram nesse período, vasos, enfim. E foram pessoas que poderíamos dizer assim, que já iniciaram uma forma de escrever a história, né? A história das pessoas. Por quê? Por meio dos desenhos feitos lá nas paredes, né? Lá somente dos palácios, como também das pirâmides, eles contavam a sua própria história. Ficou registrado. Até hoje há muitos cientistas, muitos estudiosos focados, então, nessa civilização, que cada vez mais descobrem coisas interessantes, certo? Então, vamos para a resposta. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos para as acessões. As pinturas deixam claro que os faraós eram vistos como um deus? O homem era sempre pintado com a pele mais clara? Ou será que é o contrário? As mulheres quem eram? Eram pintadas com a pele mais clara. Deve ser que as mulheres ficavam mais na sombra, né? Por isso que elas tinham a cor da pele mais clara. Os homens trabalhavam muito no sol e tinham a pele mais queimada. A aparência de cada deus egípcio tinha que ter cabeça de animal como de chacal ou falcão? A arte dedicada era para representar a religião cristã? Será que eles já conheciam a religião cristã? Ou eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses? Aliás, o faraó dizia que era o próprio Deus. Certo, estudante? Então, são informações importantes. Porém, está correto 1 e 3. 4 não está. E 2 não está, porque eram as mulheres que eram pintadas com a pele mais clara. Então, letra D, questão 3. Vamos para a questão 4. A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e a filosofia. Sobre a arte grega, né, quais as seções estão corretas? Vamos lá. Obras realizadas a partir de modelos vivos? Certo. Uso religioso, doméstico e funerário? Certo. Valorização somente dos deuses? Não. Aliás, as pessoas, os seres humanos, eram mais valorizados, apesar que havia muitos deuses, né? Também, os gregos. Se destacou apenas na pintura? Não. Arquitetura, pintura em vasos, também as esculturas. Então, letra A está correta. Letra A, 1 e 3. 1 e 2, aliás, eu já estou enxergando já até. Muito bem, vamos para a questão 5. Para você, qual a relação da arte para a sua formação? Então, estudante, é uma questão discursiva, ou seja, você pode escrever, né, a sua visão sobre essa pergunta. A arte, ela contribui para a sua formação? Vocês tiveram arte desde o ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, porém há muita dificuldade do professor de arte para ele trabalhar como deveria, porque nem sempre na escola vai ter os profissionais ou professores formados, né, em arte. Há muita dificuldade desse profissional formado para trabalhar na escola. Muitas vezes a gente tem déficits, né, na formação em arte. Uns tempos, né, atrás, alguns anos atrás, na minha época de escola, por exemplo, a gente tinha educação artística, que era o quê? Só desenho, fazer trabalhinhos, atividades manuais. Agora a arte ela vai além só da educação artística, de desenhos, né? Nós trabalhamos, abordamos aí um currículo, não sou eu, Lidiana, que escolho isso. Isso vem da matriz curricular desde o documento nacional. Né? Abordar além da história da arte, todas as linguagens e tecnologias, certo? Então, vamos lá, uma referência aqui para que vocês possam responder qual a relação, né, da arte para a sua formação. Ela contribui para a sua formação? Vai ser uma resposta pessoal. Esperamos, então, que vocês, estudantes, sejam capazes de perceber que a arte contribui para o desenvolvimento da sua autonomia criativa e também expressiva, né? Você pode criar, expressar suas ideias, seus sentimentos, por meio, então, da conexão entre racionalidade, o que é racional, o que é real, ela também interligado à sensibilidade, que é os nossos
sentimentos, nossas formas, nossas emoções, intuição e ludicidade. Ela amplia o conhecimento cultural de si, do outro e do mundo. Amplia, então, o nosso conhecimento, né? Sobre as diversas culturas, civilizações, o que essas pessoas pensavam, seus comportamentos, os seus objetivos, né? Por meio da arte é possível toda essa compreensão. Muito bem, queridos, eu tenho aqui um material complementar para que vocês possam entender mais sobre desenho e ilustração. Esse material está em PDF, no qual você tem técnicas de desenho para que você possa praticar. E eu trago também esse site de livros gratuitos, que nós vamos estar sempre trazendo aqui uma interdisciplinaridade, né, com a literatura, assim como língua portuguesa, o componente língua portuguesa trabalha a literatura, a arte também aborda a literatura, porque eu, professora Lidiana, adoro literatura. Eu gosto de ler, gosto de escrever, então eu não poderia deixar de incentivar vocês. Eu tenho que incentivar vocês a ler, a conhecer os nossos acervos, né, da literatura brasileira. Então, estudante, aqui tem diversos livros, acessam e vocês vão encontrar muitos livros gratuitos em PDF. Certo? Muito bem, concluímos aqui a nossa aula e vamos falar muito mais ainda, hein? Vou procurar falar mais lento, não muito rápido, para que vocês possam aprofundar aí e se apaixonar pela arte. Obrigada pela atenção, estudantes e professor presencial. Meu abraço e até a próxima aula.